Se você quer saber qual que é a base para ter metas claras de marketing e vendas nesse 2022, me acompanhe aqui nesse vídeo. Olá, tudo bem? Leandro Goulart, consultor estrategista digital aqui da Go Resultados. O assunto hoje é a base para ter metas claras de marketing e vendas nesse ano de 2022. E por que eu resolvi trazer esse conteúdo? A gente está aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, meados de janeiro, a gente tem falado com várias empresas e uma história que se repete. Quero dobrar minhas vendas, quero aumentar meu faturamento, eu quero extrair muito mais resultados das minhas campanhas, do meu inbound, da minha estratégia. E a gente começa a fazer perguntas básicas como taxa de conversão, custo por lead, ticket médio, e esses números não vêm. Então, muitas vezes, o cenário a gente precisa dar um passo atrás, entender se, porventura, esses números estão na empresa, mas a gente não consegue extrair, e aí com a nossa ajuda a gente consegue identificar onde esses números estão, ou se de fato existem problemas, né, de configuração ali, que realmente fazem com que esses números não existam. Né? Então, se você está no outro nível, talvez você vai achar esse conteúdo básico, mas acredite, empresas dos mais diversos portes, dos mais diversos segmentos, estão cometendo agora esse erro de não ter claro quais são as bases, as métricas fundamentais. E eu separei aqui as principais, tem um monte de métricas, existem várias, dependendo da campanha, do teu objetivo, do canal que você está utilizando, da tua estratégia, uma ganha mais importância que a outra, mas eu vou falar aqui de algumas muito básicas. A primeira, ticket médio. Quando a gente faz essa pergunta, às vezes a pessoa fala, mas a média de produtos que a minha empresa vende, o preço médio dos meus produtos, não é isso. Ticket médio eu vendi X reais no mês, fiz Y vendas, divido X por Y. É o montante que eu vendo dividido pela quantidade de vendas. Ou seja, em média, uma venda minha significa, né, um valor X aí de faturamento. 100 reais de ticket médio, 200 reais de ticket médio, 15 mil de ticket médio. Eu preciso saber quanto que eu gero de caixa, de dinheiro, em cada venda que eu faço. A outra pergunta, né? Qual que é a margem? Porque quando a gente vai começar a planejar metas, quando a gente não tem isso ainda, eu preciso saber minimamente quanto que a empresa lucra. Se a empresa tem uma margem de 30%, uma margem líquida de 30%, a gente, grosso modo, eu sei que eu não posso pagar mais do que isso para fazer uma venda. Ou seja, se eu tenho 30% de margem e o meu ticket médio custa 100 reais e eu pago 50 para fazer uma venda, pode ser que eu não esteja fazendo um bom negócio. E pode ser porque eu vou comentar mais no final do vídeo. Aguenta aí. Outro dado, taxa de conversão. Quando a gente está atendendo e-commerce, normalmente esse número está um pouco mais claro. Em e-commerce a gente fala bastante sobre taxa de conversão, principalmente aquela taxa de conversão geral. Eu fiz X vendas, trouxe Y visitantes, divido um pelo outro, tem minha taxa de conversão da operação como um todo. É claro que existem outras taxas de conversão. Entenda que taxa de conversão é sempre um avanço de etapa. Então, empresas que não são e-commerce, nós atendemos várias, esse número não é tão claro. Né? Qual que é a taxa de conversão de leads? Qual que é a conversão de leads para oportunidades? Ou seja, pessoas que realmente vão falar com o teu comercial. E qual é a taxa de conversão de vendas, efetivamente? Além disso, quando a gente vai dentro do processo comercial, qual é a taxa de conversão etapa por etapa no funil de vendas? E muitas empresas não têm o processo de venda estruturado, não fazem ideia de onde eles estão perdendo vendas. E às vezes isso finaliza outro problema. Se eu não tenho um processo comercial, não sei onde eu posso melhorar. Porque imagina, se eu estou recebendo leads aqui para o comercial da minha empresa e não consigo falar com ninguém, isso é um problema. Se eu falo com todo mundo, vamos falar assim, né? Mas eu não consigo gerar proposta porque a maioria das pessoas quer um produto que eu não vendo, eu tenho outro problema. E ainda, se o meu comercial fala com praticamente todo mundo, gera proposta, mas não fecha, o problema tende a ser outro. Então, analisar a taxa de conversão e as diversas taxas de conversão que existem na jornada são fundamentais. A partir daí, você começa a encontrar os gargalos. Depois, quais são os principais canais de aquisição? Google Ads, Face Ads, orgânico,
indicação, enfim, precisa ter claro. E outra coisa, a minha realidade hoje não significa que aquele seja o melhor canal. Imagina uma empresa que hoje não anuncia no Google Ads. Google Ads representa 0% das vendas, mas pode ser que ela colocando uma estratégia de Google Ads efetiva, ela consiga dobrar as vendas, somente com um canal. Então, entenda quais são os principais canais, mas não enxergue a sua realidade hoje, principalmente se você não tiver uma estratégia, não tiver uma equipe realmente focada em executar algo voltado para performance. Você vai ter uma foto, mas não significa que o canal que mais venda hoje, fora de uma estratégia, seja o melhor canal. Mas é importante ter essa clareza. Avançando um pouco para os canais de aquisição, lá nas campanhas, duas métricas importantes. Existem várias, mas duas muito importantes. Quanto que eu pago por clique, quanto que é a minha taxa de clique. CPC, CTR. Essas duas métricas, elas dizem quanto custa para levar uma pessoa para o meu site a partir daquele canal, e a taxa de clique, o CTR, é qual que é o nível de engajamento, né? E aí a gente tem diversos parâmetros aqui de mercado para entender se determinada campanha está abaixo, está na média, está numa performance interessante, tá? E isso também pode sinalizar algo muito grave ou algo muito positivo. É comum a gente olhar às vezes campanhas, uma campanha de rede de pesquisa, né, num nicho muito específico, mas está com CTR de 1%. Né? Esse tipo de anúncio para esse canal demanda, né? Ou seja, ele não aceita um CTR tão baixo assim. Então, de novo, tem sempre uma variação grande de mercado para mercado, canal para canal. Mas nesse exemplo, normalmente 1% vai ser muito ruim. Então, só de olhar esse número, eu já sei que a gente tem um problema ali. Antes de olhar qualquer outra coisa. Eu olho e falei, bom, já sei que temos melhorias. Então, por isso que o conteúdo desse vídeo é a base para ter metas de marketing e vendas para 2022. Esses são os números claros que você precisa ter na sua operação. Um próximo número, já avançando, custo por lead. Se você faz uma estratégia hoje que gera leads de topo e meio de funil, ou seja, leads que não estão prontos para comprar ainda, mas que você vai fazer um trabalho, né, de relacionamento, de engajamento com esses leads, ter uma ideia de CPL é muito importante. Ou ainda, custo por leads qualificados ou oportunidades. De fato, quanto que eu pago para cada pessoa que fala com o meu comercial. E por fim, duas métricas que normalmente a gente não encontra nas empresas. Custo de aquisição, ou seja, todo o meu esforço para adquirir um cliente, quanto que eu paguei para adquirir um cliente. E LTV, Lifetime Value, ou seja, quanto que esse cliente deixa na minha empresa ou quanto que eu consigo gerar de valor para quem troca ele me forneça dinheiro para o meu caixa ao longo de X meses. De repente, eu tenho um tempo de cliente ativo de 12, de 24 meses, de menos que isso, de mais que isso. Você precisa avaliar isso. Por quê? Se eu pago R$100 para atrair um cliente que me compra 50, parece que eu estou perdendo dinheiro, mas se eu tiver um LTV de 500, de 1.000, isso está legal, desde que a jornada aconteça, tá? Então é importante ter claro. Eu não tenho esses números. Procure com aquilo que você tiver, chegar no CAC, e o LTV você pode pegar o teu 2021 e olha para a tua base de clientes, se você tiver um CRM, um sistema, isso vai ficar muito mais fácil. Quantas vezes os clientes compraram, quanto que eles compraram, quantos clientes ativos você teve, divide isso ali, tá? E aí você vai ter um lifetime value no período de 12 meses. Tá? Se você tiver uma base de dados mais ampla, um sistema mais organizado, ou ainda conseguir cruzar aí em planilhas, você vai conseguir traçar qual que é o tempo médio que o cliente fica ativo e aí você vai ter um LTV real. Bom, se você tiver claro, ticket médio, taxas de conversão, principais canais de aquisição, custo por clique, CTR, CPL, CAC, LTV, você aí sim tem base, você tem embasamento para colocar metas em cima do que você realiza hoje. Se você não está nesse nível ainda, você precisa urgentemente construir essa base, para que aí sim você comece a colocar metas de marketing e vendas reais, metas smart, metas focadas com método. Bom,
Esse era o conteúdo que eu queria trazer aqui hoje. Espero que possa ter contribuído aí com a tua empresa ou na empresa que você trabalha. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que possam se beneficiar do que a gente falou aqui. Curta esse vídeo, compartilhe, siga os próximos conteúdos. O nosso objetivo é sempre contribuir para disseminar conhecimento. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, let's go!